Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a aula de número 3 do nosso curso de parte geral de Direito Penal. Bom, nós vamos tratar hoje da interpretação e integração da lei penal. O que seria a interpretação da lei penal? Seria a busca do efetivo alcance, do efetivo significado da norma penal. Seria a busca da maior precisão possível, do maior entendimento possível da norma penal. Para isso foram desenvolvidas algumas técnicas que, além das técnicas específicas, além das técnicas gerais de hermenêutica jurídica, algumas técnicas específicas de hermenêutica do direito penal. Nós vamos vê-las hoje. Bom, nós podemos subdividir a interpretação da norma penal em duas espécies: a interpretação objetiva e a interpretação subjetiva. A interpretação subjetiva seria o que na doutrina se denomina voluntas legislatores, isto é, a busca pela vontade do legislador, o que o legislador quis dizer com a promulgação daquela lei, daquele texto positivo. Qual era a finalidade do legislador, o que ele queria dizer. Seria buscar a intenção do sujeito aqui no sentido não objetivo, rigoroso, uma vez que a promulgação de uma lei depende de um conjunto de diversas vontades, né? O legislador aqui tomado como uma ficção. Só que esse tipo de interpretação é rechaçada no direito penal, uma vez que o direito penal se pauta pelo princípio da legalidade, isto é, do texto legal. Uma vez que o texto legal foi promulgado, ele tem vida autônoma, ele tem vida por si mesmo e ele deve ser perquirido e investigado no que é nele mesmo, independentemente da intenção de se incorrer em algum tipo de digressão buscando a intenção do legislador. Devemos nos ater na interpretação penal sempre ao texto da lei, né? Ainda que podemos dizer que por vezes a exposição de motivos, que é um texto que acompanha a promulgação do código, explicando ali determinados fundamentos, ainda que a exposição de motivos possa servir por vezes de orientação, mas ela não tem o condão de derrogar uma disposição literal contida no dispositivo legal, justamente por conta desse princípio da legalidade que age de maneira bem incisiva no direito penal. Bom, resta então a interpretação de caráter objetivo. O que seria essa interpretação objetiva? Chamada na doutrina de voluntas legis, isto é, a vontade da lei tomada como autônoma e independente da vontade do legislador que a promulgou. Bom, se dentro da interpretação objetiva da voluntas legis, vontade da lei, nós podemos traçar uma subdivisão em sujeito, meios e resultados. Quanto ao sujeito, quer dizer, o sujeito que interpreta, podemos dizer que a interpretação é autêntica quando ela é feita no corpo da lei, quer dizer, quando o próprio legislador já confere ali no texto legal a interpretação de determinados termos. O que estaria, por exemplo, no Código Penal, conforme nós já aludimos, na definição de funcionário público para fins penais. Ali já há uma interpretação do próprio legislador. Seria a interpretação autêntica. Essa interpretação autêntica se subdivide em duas categorias: a interpretação contextual e a interpretação posterior. A interpretação contextual é aquela que é feita contemporaneamente à promulgação do texto legal, quer dizer, no mesmo momento em que a lei é promulgada, naquele próprio diploma normativo já consta a interpretação dos termos que tem ali. Geralmente a redação vai ser mais ou menos o seguinte: para os fins desta lei, entende-se que tal termo
é o seguinte, e aí ele dá a definição do termo, né? Já a interpretação autêntica posterior é aquela que, bom, aqui foi promulgado o texto legal, né? Não há nenhuma interpretação autêntica, e aí posteriormente à promulgação daquele texto legal vem um outro texto legal se reportando ao texto anterior e dando a interpretação de determinados termos ou determinadas expressões daquele texto anterior. Seria a interpretação autêntica posterior. Ainda dentro dos sujeitos, podemos falar em interpretação doutrinária, que é a interpretação, que é o tipo mais abrangente e, inclusive, é um chavão jurídico dizer que a interpretação é função precípua da doutrina, né? Interpretação, a explicação de termos. E o que seria, em linhas gerais, a interpretação doutrinária? A interpretação feita por estudiosos do direito penal, por acadêmicos, por pessoas que, como o autor do nosso livro de referência aqui, o Rogério Greco. Isso aqui é um livro de doutrina, e aqui dentro tem interpretação doutrinária do direito penal. A interpretação doutrinária, por ser uma interpretação muitas vezes feita com um estudo mais aprofundado, ela serve de referência tanto para o legislador na promulgação de uma nova lei, na revogação de uma lei, e principalmente para o julgador. O julgador, em vez de ter que construir um raciocínio do zero sobre aquele texto legal, ele já tem uma base ali em cima da qual ele pode operar, quer dizer, esses ensinamentos doutrinários, que servem inclusive como um argumento de autoridade. Numa petição ou num acórdão, você coloca, olha, o entendimento tal, e coloca um doutrinador de peso, vamos supor, dentro do direito penal, o Nelson Hungria, mais modernamente o próprio Rogério Greco, o Guilherme Nucci, e, quer dizer, o César Roberto Bittencourt, Damásio, né? Você coloca um doutrinador de peso e aquilo ali, por si só, já é um reforço ao seu argumento, né? Um argumento de autoridade. E ainda dentro dos sujeitos, nós temos a interpretação judicial, que é a interpretação feita pelos tribunais, pela jurisprudência. Essa interpretação judicial, em regra, ela não é vinculante, quer dizer, o que um magistrado decide ou o que um tribunal decide não constrange a que os outros órgãos do Poder Judiciário decidam da mesma maneira. No entanto, há uma exceção, o Instituto da Súmula Vinculante, que é editada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. O enunciado de súmula vinculante, ele obriga tanto os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos inferiores ao Supremo Tribunal Federal, que são todos, ele obriga os demais órgãos do Poder Judiciário a seguir aquele entendimento, e obriga também os órgãos da administração pública a seguir aquele entendimento. É uma interpretação judicial de cunho vinculante. Dentro da voluntas legis, da vontade da lei, nós temos os meios de interpretação. São divididos em literal, meio teleológico, meio sistemático e meio histórico. Ou podemos dizer também método literal, método teleológico, método sistemático e método histórico. Bom, o método literal, também chamado de gramatical, pode ser também chamado de método filológico. Ele vai ali, busca o sentido das palavras, né? A interpretação gramatical, literal, daquele texto cru que está posto ali na norma positivada. A interpretação teleológica, ela busca os fins, o que essa norma busca atingir. E aqui, veja bem, eu me reporto ao que eu disse antes, não é o que o legislador quis com a norma, mas o que a norma quer nela mesma, tomada como um ente autônomo, que ela quer por si mesma, né? Qual o fim que essa norma almeja alcançar? A interpretação sistemática, a interpretação pegando aquele dispositivo legal e fazendo uma interpretação em conjunto com os demais dispositivos que se relacionam com ele, sobretudo com a Constituição Federal, quer dizer, esse dispositivo não pode ser interpretado de maneira que ele fique isolado, que ele tenha uma significação que é incongruente com as demais normas do ordenamento jurídico.
O ordenamento jurídico deve ser um todo congruente, coerente, né? Sem contradições, né? Isso aí do plano ideal. E a interpretação histórica, né? Que busca revisitar a situação, o contexto fático que existia na época da promulgação da norma, o que motivou a promulgação daquela norma, as circunstâncias históricas que motivaram. Quanto aos resultados da interpretação, nós podemos apontar, ela pode ser uma interpretação declaratória, interpretação extensiva ou interpretação restritiva. A interpretação declaratória é aquela que busca declarar nem mais nem menos, busca tão somente o que está disposto ali, busca interpretar no sentido de que seja dada eficácia tão somente ao que está disposto ali na lei, nem mais nem menos do que está disposto ali. A interpretação restritiva é feita quando aparentemente o legislador disse mais do que ele queria dizer, quer dizer, há uma determinada expressão aqui que tem uma conotação mais abrangente do que na verdade ela deveria ter. Então aí é feita uma interpretação restritiva e se restringe na verdade o campo de atuação da norma. Já a interpretação extensiva, ela se subdivide em duas categorias: interpretação extensiva em sentido estrito e interpretação extensiva em sentido analógico. Vou fazer uma pausa rápida. Bom, retomando a gravação, tinha ido pegar mais um copo de água. Nós estávamos então quanto aos resultados de interpretação extensiva, que é subdividida em interpretação extensiva em sentido estrito ou interpretação extensiva analógica. Na interpretação extensiva em sentido estrito, tem-se ali um preceito legal, um texto normativo em que o legislador disse menos do que queria dizer, do que deveria dizer. Então se estende o âmbito de eficácia daquela norma para além da hipótese que está expressamente descrita ali no seu texto legal. Na interpretação extensiva analógica, a explicação é um pouco mais enrolada. Quer dizer, nós temos ali, o legislador estabelece o seguinte modelo: ele estabelece uma fórmula casuística e, seguida a essa fórmula casuística, uma forma genérica. Para que vocês possam visualizar melhor, vou dar um exemplo. Salvo engano, no crime de homicídio e também no campo das agravantes genéricas, nós temos ali uma expressão que diz o seguinte: será aumentada a pena, algo do gênero, será aumentada a pena se o agente se valer de fogo, explosivo, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel. O que seria isso? Fogo, asfixia, seria a fórmula casuística. Ele está exemplificando, né? Está te dando elementos que têm uma determinada característica, tem uma característica em comum, né? E a fórmula genérica seria outro meio insidioso ou cruel. Quer dizer, você, com base nessa fórmula casuística, né, fogo, asfixia e etc., você pode a partir dali inferir outros meios insidiosos ou cruéis, quer dizer, da mesma categoria dos que ele descreveu anteriormente. Essa é a interpretação extensiva analógica em direito penal, que é admitida. E permeando todas essas interpretações, nós temos a interpretação conforme a Constituição. E conforme eu venho fazendo referência em todas as aulas deste curso, a legislação infraconstitucional deve sempre ser interpretada à luz do texto constitucional, que goza de precedência e hierarquia sobre todo o ordenamento jurídico. Quer dizer, você não pode dar uma interpretação a uma norma penal de modo que ela vá colidir com uma norma contida na Constituição, que tem um valor e que é hierarquicamente superior à legislação infraconstitucional. Bom, um ponto relevante a ser apontado
é que, em caso de dúvida, vigora aquele princípio que você perguntar para qualquer pessoa do povo, ela vai saber, que é o in dubio pro réu, na dúvida, em favor do réu. Isso no momento da prolação do decreto condenatório. Isso no momento de proferir a sentença, o juiz tiver algum tipo de dúvida, uma dúvida razoável, que no direito americano chama reasonable doubt. Se ele tiver aquela pulga atrás da orelha, quer dizer, sem ter a certeza de que o sujeito, certeza jurídica, né, pelo conjunto probatório ali dos autos, de que de que o sujeito de fato cometeu o crime, ele deve absolver o réu, ou então ele deve aplicar a pena mais branda, se ele estiver em dúvida entre uma pena mais grave e a certeza de uma pena mais branda, deve aplicar a pena mais branda, ou então, de dúvida entre o cometimento ou não do crime, a existência ou não do fato, ele deve absolver o réu, com fundamento no princípio in dubio pro réu. No que toca à integração da lei penal, nós podemos falar em analogia, que é diferente da interpretação analógica que eu expliquei agora há pouco. A analogia tem aplicação na hipótese em que há uma situação de fato não abarcada por uma determinada norma, mas que tem as mesmas características de outra situação de fato que é abarcada por essa norma. E aí incide um outro brocado jurídico, que é o ubi eadem ratio, o ubi eadem legis dispositio. Quer dizer que numa tradução feita aqui de forma bem livre, uma tradução de botequim, seria: onde há a mesma razão, deve vigorar o mesmo dispositivo legal, né? Só que essa analogia em direito penal, ela tem alguns limites, né? Em face do princípio da legalidade, que nós vamos ver já nas aulas seguintes, nas aulas de princípios, você não pode usar analogia, quer dizer, pegar algo que não está expressamente na lei e usar em desfavor do réu. Você só pode usar analogia em favor do réu. Então, a analogia chamada in malam partem, que seria em prejuízo do réu, analogia para o mal, é proscrita em direito penal, quer dizer, é vedada em direito penal. Você só pode usar esse recurso da analogia se ele for de alguma maneira beneficiar o réu. E aí sim ele é admitido. Bom, a aula, não sei se a explicação ficou muito clara aqui, já está um pouco tarde, não sei se eu estou um pouco cansado também, não sei se eu consegui ser muito claro, mas espero que vocês mandem as dúvidas e eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos.